10 minutos com Madison Fernandes. Oferecimento Proceng, 35 anos. Experiência e tecnologia a serviço do Rio Grande do Norte. Criar imóveis planejados. Liberdade para seu estilo. Avenida Abel Cabral, 2060, Nova Parnamirim. Farmácia Reis Magos, uma amiga sempre perto de você. 3 endereços a serviço de sua saúde. Alô, boa tarde. Hoje a gente vai falar de um esporte, infelizmente, que está em plena decadência, o futsal feminino. Eu recebo aqui a Isabel, que é técnica e coordenadora desse esporte, que deu a arrancada no futsal feminino aqui do estado e que, infelizmente, está vendo sucumbir uma atividade, né, que deu tantas alegrias aos torcedores e conseguiu resgatar tantas meninas aí de situações difíceis da vida. Isabel, boa tarde, seja bem-vinda. Porque o futsal feminino está se acabando? Eu colocaria primeiro que uma das coisas que faz com que, não só o futebol feminino, né, o futsal e o futebol feminino no geral, mas o esporte amador, né, é a falta de apoio. Né? Nós vemos numa cidade como, no estado como Santa Catarina, em que cada empresa lá tem um time de futebol feminino e futsal masculino, futsal, né? Eles têm você pode olhar que as equipes de Santa Catarina todas sempre são a base das seleções, tanto feminino é o coração do futsal do Brasil. E no caso do interior de São Paulo, Rio, o futebol feminino de campo. E aqui nós temos um celeiro, que eu posso dizer a você que não só em Natal, mas principalmente no interior do estado, no subúrbio, a gente vê muita criança, menina boa, a nível, inclusive, quando eu vejo essa seleção feminina jogar, seleção brasileira feminina, como eu vi a Sub-20 agora, eu fiquei indignada, sabendo que aqui, pertinho de mim, tem muito mais talentos, muito mais meninas. E o que mais pode ser feito alguma coisa, porque o que a gente vê parece que parou. Ou como é que está, você está afastado agora do futsal, mas como é que está o futsal do Rio Grande do Norte nesse momento? Eu vou até colocar você assim, em vez de futsal, pode usar futebol, né? Futebol feminino, geral, né? No geral. Porque chegou uma época aqui que a gente tinha campeonato de Big Soccer, a gente tinha de society, de salão, vários de salão o ano inteiro, nesses interiores aqui por perto, aqueles campeonatos mesmo grandes, de uma semana, muito concorrido. Então, o que está acontecendo é exatamente isso, a falta de apoio. Mas o que eu colocaria também muitas vezes, que eu acho que chegou a prejudicar a imagem do futebol feminino, são atitudes, por exemplo, de alguns treinadores, de algumas atletas. Então, atitudes que às vezes a gente não é discriminar, mas que eu acho que em qualquer situação da vida, as pessoas devem ter comportamentos, né? Então, é admissível você ter treinadores que querem se aproveitar de meninas de 14, 15, 16 anos. E pior certo? que isso acontece também no masculino, às vezes, né? A gente tem histórias disso. Então, eu digo assim, porque no feminino é mais... então, e foi desgastando, né? A gente tinha problemas financeiros para lidar com a equipe, tinha. Você tinha problemas e até para treinar, não tinha local para treinar, né? Você sabe, inclusive, depois que o Machadinho foi derrubado, é que piorou a situação. Né? Não tem espaço público. Não tem espaço nada, né? Tem de escolas, então você tem que pagar para treinar. Aí você já tem o problema das passagens das meninas, problema de alimentação. Então tem tudo isso que gera uma renda não é muito alta, mas que para uma pessoa só sustentar fica difícil, né? Tem um time privado, então, tem que ter um patrocínio. exatamente. Então, o que é que precisava? Que empresa, os clubes, hoje em dia a gente tem que entender assim, que clubes como a ABC América, eles não são times, eles são clubes, que eles precisam das categorias de base, eles precisam dos outros esportes, voleibol. Tem modos de você fazer, hoje em dia, fazer parcerias com escolas, né, para os clubes terem... Aí entendeu? eu vou falar sobre isso também, porque terminou complicando aquela mudança que teve no GERD. Mas antes da gente continuar, Isabel, olha só, tem um recado para você acompanhar também aí a Criar e Abel Cabral. Quem quer dar um show de bola, né? Um show na casa, vai na Criar e Abel Cabral, uma grande pedida, confira aí. A casa deve ser vista como um templo de conforto, não é mesmo? Com isso, é importante que seus móveis inspirem tranquilidade e bem-estar, respeitando o perfil de seus moradores e de todos que os visitam. Assim é a Criar e Abel Cabral, que realiza sonhos e proporciona bons momentos com seus familiares e amigos através de projetos personalizados, unindo tecnologia, design e profissionais qualificados, garantindo conforto e segurança aos ambientes.
Então, venha conferir nosso showroom e preparar a casa para o final do ano. Criare Abel Cabral, realizando sonhos. Liberdade para seu estilo. Bem, estamos de volta aqui, Isabel. Você falava aí da questão da dificuldade, mas nós temos outro problema agora. Eu queria que você falasse um pouco, sem citar nomes, é lógico, mas quantos atletas você está resgatando, meninas que estavam em situação difícil, aqui em Natal, na periferia, em cidades do interior, envolvidas com droga, envolvidas com álcool, e conseguiu resgatar essas meninas através do esporte, e por o esporte estar parando, essas meninas estão retornando às drogas. É verdade que você tem atleta sua que saiu das drogas pelo esporte e voltou para as drogas por causa do esporte também? O esporte parou? Porque não tem condição de treinar. Então, tem atletas que, infelizmente, têm problema social em casa. Então, elas se apegam àquilo ali como uma luz para elas. Então, o que acontece? No que elas vinham, treinam 2, 3 vezes por semana. Final de semana, quando não tinha torneios oficiais, a gente participava de torneios em bairros, em cidades de interior, né? Aqueles torneios de um dia. Então, tudo era motivação para elas, né? Porque o grupo, elas formaram o grupo, elas gostavam muito de estarem juntas. Era uma família, na verdade. Era uma família. Elas gostavam muito de estarem juntas, eram aquelas brincadeiras nas viagens. Então, quando voltou, que não tem mais aquilo, então termina o quê? Para dar um prato de comida, para dar um remédio, não tem ninguém não. Agora, para dar bebida e a droga, não precisa ter o dinheiro não. Infelizmente, né? Mas o seguinte, eu queria depois falar da parte boa, né? As meninas que você conseguiu revelar, que conseguiram jogar fora daqui, porque agora a gente vai para o intervalo e volta já. Um ponto em comum no brilho incandescente das luminárias da Copa e a água que jorra no sertão. A marca de uma empresa que há 35 anos vem colaborando com o progresso do nosso estado. Com serviços de excelência em engenharia civil, engenharia elétrica, perfuração e instalação de poços tubulares, a Proseng se destaca também na produção de postes e pré-moldados. Proseng 35 anos, experiência e tecnologia a serviço do Rio Grande do Norte. Bem, estamos de volta. Conversa com a Isabel aqui sobre o futsal, sobre o futebol, sobre o esporte feminino, futsal e futebol feminino, que ela tem uma ligação muito íntima, né? Conhece muitos atletas e se dedicou boa parte, quantos anos na verdade? 12 anos. 12 anos a um projeto que fez sucesso aqui no estado e conseguiu repercussão, inclusive nacional. Mas tem a parte boa aí, você tem muitas histórias bonitas aí. Eu queria que você citasse algumas. A gente não pode falar das atletas que se deram mal, até por respeito, mas as meninas que se deram bem, que conseguiram sair daqui, jogar fora de Natal, jogar no exterior, que saíram desse projeto que você fez aqui no Rio Grande do Norte. Eu tenho uma história que, inclusive, ela é uma pessoa muito carismática, que nós conhecemos como Crejo, né? Que é a Milena. Crejo é uma figura. Realmente. Então, ela é uma menina que chegou para mim aos 13 anos, era uma menina que vivia no meio da droga e foi uma menina que nunca teve aquele objetivo. Ela sempre, o objetivo dela era jogar. Ela vivia ali no meio, ela tinha tudo para se drogar, ela tinha tudo para ser uma traficante. E o meio que ela viveu, mas ela soube. Apesar de pobre, apesar de humilde, mas ela teve personalidade de segurar. Então foi uma menina que teve a oportunidade, ela foi para a Itália, ela jogou na Sabesp e jogou no Esporte Recife. Inclusive até eu que negociei essa ainda dela. Nós tivemos a Nilane, a Luana, que foram também para o esporte, que terminaram, inclusive jogaram no Vitória de Santo Antão, jogaram naquele time que foi vice-campeão brasileiro da Copa do Brasil de futebol feminino. Deixa eu ver, teve Carol também que saiu para a Itália. Quer dizer que são muitos nomes, na verdade, muitos, né? São meninas que realmente assim, que a Creja é um mito, né? É uma lenda, Ela está morando em São Paulo e está trabalhando, né? Através de uma amizade que ela conseguiu na internet. Ela fez essa amizade, foi para lá. Lembra aí, você entra em contato com ela e assistir o programa também na internet. Mas vamos para o seguinte, eu tenho um recado para você em casa, meu amigo, de Parnamirim. Olha só, 3 endereços das drogarias Reis Magos, né? Atendimento excelente, precinho legal. A Drogaria Reis Magos está ao seu lado na saúde e na doença, pronta para lhe atender com produtos de qualidade e um estoque variado. Aqui você também encontra a Farmácia Popular, criada pelo Ministério da Saúde para oferecer remédios de graça para asma, hipertensão e diabetes, através do programa Saúde Não Tem Preço. Tem ainda descontos de até 90% para remédios de rinite, colesterol, osteoporose, doença de Parkinson, glaucoma e fraldas geriátricas. Drogaria Reis Magos, uma amiga sempre perto de você.
Ok, Isabel, e só para encerrar, eu queria dizer, você ainda tem esperança? Dá para ressuscitar o futsal e o futebol feminino aqui no Eu estado? acredito, eu tenho alguns projetos, eu tenho inclusive um projeto que eu tenho de fazer uma Copa Norte-Nordeste de futebol feminino. E também eu tenho uns planos aí, na próxima eleição da Federação de Futebol de Salão, me candidatar para ver se, não só o feminino, acho que até o próprio futsal masculino está apagado, Legal, né? legal. O esporte amador no nosso estado, infelizmente, está... Então, Isabel, boa sorte para você e torcer para que realmente dê certo. A gente fica por aqui. Obrigado, Isabel. Obrigado. E obrigado a você em casa. Até a próxima. 10 minutos com Madson Fernandes. Oferecimento Proseng, 35 anos. Experiência e tecnologia a serviço do Rio Grande do Norte. Criar imóveis planejados. Liberdade para seu estilo. Avenida Abel Cabral, 2060, Nova Parnamirim. Farmácia Reis Magos. Uma amiga sempre perto de você. 3 endereços a serviço de sua saúde.